Oh, wie köstlich ist zu wissen, Jesus Christus, ist mein, der den Schuldbrief hat zerrissen, soll mein Einhalt alles sein. Na, Jesus, Próximo de Jesus. Próximo de Jesus. Então, ares celestiais nos envolvem. Se diante da sua face perseverarmos em oração, próximos mais do teu coração de Salvador, seja a solução dia a dia. Plenamente dedicado a Ti, venha o que vier. Próximo de Jesus, próximos de Jesus. Ares celestiais nos envolvem lá. Se diante da sua face estivermos perseverando em oração, amado Salvador, me liberta do meu próprio eu. Que o meu atuar e o meu anseio sejam um reflexo da sua vida. Mais próximos de Jesus. Mais próximos de Jesus. Ares celestiais nos envolvem. Se diante da sua face perseverarmos silenciosos em oração, de volta para a Bíblia, para que o Senhor se alegre. Ó, sigam, Jesus chama os seus, sigam a sua voz ainda hoje. Muitas vezes nossos pais ansiavam, quando moravam em Babel. Nós podemos alcançar a Sião, lá onde mora a unidade. De volta para a Bíblia, lá para a luz na palavra, seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. De volta para a Bíblia, aonde acaba toda a separação, fugindo da Babilônia para Sião, de Babel para Sião. Oh, que caminhada abençoada! Oh, há quanto tempo nós já buscávamos, ansiávamos tanto pela luz. Mas ao anoitecer encontramos, assim como a palavra prometeu, de volta para a Bíblia, para a luz na palavra, seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. De volta
chamado do Senhor, indo para as palavras do Salvador, que nós seguimos com prazer. Jamais nos apartarmos dele, que nos libertou tão maravilhosamente. Natureza celestial aqui na terra. Oh, que bem-aventurança! De volta para a Bíblia, lá para a luz, na palavra. Seja a nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. Amados irmãos e irmãs no Senhor, para o culto de hoje de Zurique, nós saudamos a todos nossos preciosos irmãos na fé, que em todos os lugares, em toda a terra, vivem espalhados. Saudamos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos ao Senhor pela técnica, pela possibilidade da transmissão ao vivo pela internet, que a última verdadeira mensagem possa ser ouvida por todos os povos, línguas e nações simultaneamente. Que maravilhoso que as situações adversas desse tempo mau não podem impedir que a santa palavra de Deus alcance os confins da terra. O Senhor é tão fiel. Até o dia de hoje, Ele nos carregou com misericórdia e também o fará adiante. O Senhor é e permanece nosso refúgio e nossa força. Que privilégio que nós, nesse tempo sério, podemos colocar toda a nossa confiança, como sempre, no Senhor, para que não sejamos envergonhados. Em 2 Coríntios capítulo 1, Paulo relata que a confiança, o que significa confiança em Deus, até mesmo na morte, está escrito lá. 2 Coríntios capítulo 1, eu leio a partir do versículo 8 a 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós. Nós deveríamos aprender colocar nossa confiança, não colocar nossa confiança em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande perigo de morte e nos livrará, em quem esperamos. Temos nossa esperança que também nos livrará também no futuro. Para mim se tornou grande novamente que também nós ainda temos que aprender de não confiar em pessoas e não confiar em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Adiante,
Eu desejo, antes da oração, ler uma palavra de Deus de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, leio a partir do versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se vestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, aplicando-vos cada vez mais na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus. Nós queremos orar. Misericordioso Pai Celestial, de todo o coração eu te agradeço que ainda estamos vivendo no tempo da graça, nos últimos dias da salvação e da preparação. Nós te agradecemos pela última mensagem, por todas as verdades bíblicas que foram colocadas novamente à luz do candeeiro. Nós te agradecemos pela palavra infalsificada da verdade que nos libertou. Tu és o vencedor do Gólgota. Tu até tragaste a morte na vitória. Graças seja a ti, que tu também nos concedes a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, tu vês todos os problemas, todas as dificuldades e aflições. Tu vês também as nossas falhas.
Amado Senhor, Tu sabes o que cada um de nós necessita para que possamos, com a Tua ajuda, alcançar o glorioso alvo. Tem misericórdia de forma especial e compaixão de nós hoje e abençoa o Teu povo em toda a terra, acima de pedido e compreensão da riqueza da Sua graça. Abençoe e fortifique também o Teu servo fiel e toca-o também no seu corpo. Nós te agradecemos que também Tu hoje considerarás ensinamento divino sob a unção do Espírito Santo pela graça, para que a Tua palavra não volte vazia, mas cumpra aquilo para o qual hoje será pregada. Obrigado, Senhor, pela grande graça que uma sorte de misericórdia amável e uma herança gloriosa nos foi concedida. A Ti, ao verdadeiro e único Deus, cabe toda honra, todo louvor e adoração. No nome de Jesus. Amém. Eu também desejo saudá-los a todos de todo o coração. O irmão Baumgartner, ele leu uma palavra maravilhosa. Há 2 capítulos na Bíblia que tratam daquilo que acontecerá no retorno do Senhor. Descrevem precisamente. Nós justamente lemos de 1 Coríntios 15. O segundo está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Essas passagens bíblicas são conhecidas por nós e nós nos alegramos que em breve, sim, em muito breve, se cumprirão. Hoje, nós teremos uma visão breve sobre aquilo que no momento está acontecendo. Nós todos estamos entristecidos pelo fato que na Páscoa não teremos reuniões ou reuniões internacionais. A vida de um ser humano crente consiste que as reuniões, os cultos sejam o ponto principal. Está escrito: não abandonei vossas reuniões. Quanto mais vedes que o fim se aproxima. E nós vivemos agora num tempo no qual tantas regras são feitas que sequer é possível de ter reuniões de uma forma bíblica. De outro lado, somos gratos por todas as pregações do irmão Branham dos anos 60, gratos pelas pregações que nós ouvimos dos anos 70 e anos 80. Deus guiou de tal forma que todos os cultos foram gravados. Eu penso especialmente na última quarta-feira, quando ouvimos a pregação pela internet
em todo o mundo, que eu em 1984 eu fiz em Zurique. A questão principal foi o testemunho de Deus, o testemunho que Deus, Ele deu do nosso Senhor, seja no batismo no Jordão. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E então, no Monte da Transfiguração, este é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo, ouvi-o. E então, nós vimos como o apóstolo João cumpriu esse testemunho, e quem crê isto, o que Deus disse, ele terá a vida eterna, porque Deus nos concedeu a vida eterna pela graça, e esta vida está aqui na terra, se tornou revelado no Filho de Deus aqui na terra. E quem tem o Filho de Deus, quem aceitou o Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Simplesmente gratos que nós, através da transmissão, em cada quarta-feira, em cada sábado e domingo, podemos tocar as antigas pregações, e cada vez somos abençoados novamente. Para o tempo da Páscoa, nós temos o seguinte que foi decidido: se Deus quiser, eu, na sexta-feira santa, dia 2 de abril, me referirei a esse. O dia 2 de abril também tem para mim um significado muito especial, e assim, então, no próximo fim de semana, no sábado à noite, e então, no domingo de manhã, teremos uma transmissão ao vivo. Vamos chegar brevemente ainda no nosso tempo. Nós pensamos aqui em Romanos 8, toda a criação está gemendo, nós gememos e carregamos um anseio íntimo que o Senhor venha e nos leve para o lar, mas antes a nossa preparação tem que acontecer, e nós somos gratos ao Senhor que nós repetidamente podemos indicar, sim, temos que indicar, que na primeira vinda de Cristo, uma missão divina foi cumprida de acordo com a promessa que um mensageiro prepararia o caminho do Senhor. Assim está ainda hoje em Malaquias, no capítulo 3, escrito, e igualmente em Isaías, capítulo 40, quando o tempo se cumpriu, então João Batista recebeu a missão de acordo com essas promessas de
preparar o caminho do Senhor. E sobre isso nós já frequentemente falamos. No nosso tempo, a segunda promessa se cumpriu. Vejam, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que o grande e terrível dia do Senhor venha. Irmãos e irmãs, vocês não podem imaginar o que se passa dentro de mim se eu penso que os discípulos do nosso Senhor e Redentor, em Mateus 17, versículo 10, perguntaram: por que dizem os escribas que Elias virá primeiro? Para os escribas, foi a promessa que o profeta Elias deveria vir. O mal-entendido jamais pôde ser reparado até o dia de hoje. A promessa para a primeira vinda de Cristo não é Malaquias 4, mas Malaquias 3. E naquela época, os escribas pegaram a passagem bíblica errada e esperaram que Elias deveria vir. E até o dia de hoje, os judeus esperam pelo Elias que deve vir. Porque os escribas eram falsos ensinadores, eles não tinham revelação divina e enganaram o povo. Quando João Batista, quando lhe foi perguntado: você é Elias? Ele disse: não, eu não sou. A resposta foi clara. Quando ele foi perguntado: quem é você então? Ele deu a resposta em João 1, versículo 23. Eu sou a voz daquele que clama no deserto: preparai as veredas do Senhor. As duas promessas, profecias determinadas para aquele tempo, se cumpriram 100%. O Senhor, Ele mesmo confirmou que Ele enviou o seu servo e profeta de antemão, que preparou-lhe o caminho. Vocês podem ir a Marcos 1, a partir do versículo 1 até 3. Irmãos e irmãs, eu repito, o que significa para mim que pessoas, também os escribas, nesse tempo, em relação à promessa principal, que eles não reconhecem, mas têm suas interpretações pessoais para o tempo do fim. O que quer que foi determinado para o tempo do fim, nós podemos ler, especialmente também em Lucas 21, que até pragas viriam, como no versículo 11 está escrito: fomes e desespero, tempos caros, tudo seria diferente, mudança climática, tudo será diferente, nada mais será assim como era. Tudo foi predito. Também com Israel, a figueira
deveria se tornar suculenta e receber nova vida. Tudo aconteceu desde 1948. Nós temos o Estado de Israel. Tudo se cumpriu. E eu penso aqui, quantos pregadores de televisão têm esses temas nos seus programas, mas quem tem a coisa principal no programa, que foi prometida à congregação, hoje não se trata somente de saber o que Deus faz em geral, de antemão ele disse que deveria acontecer. Hoje trata-se daquilo que Deus prometeu à congregação. Em Atos Apóstolos 3:19, nosso Senhor permanece no céu até os tempos da restauração de tudo aquilo que Deus falou pela boca, anunciou pela boca dos seus profetas. E a promessa que nós já mencionamos, que Deus enviaria um profeta no fim do tempo da graça para trazer o coração dos filhos de Deus de volta à fé dos pais apostólicos e preparar um povo, apresentar ao Senhor um povo bem preparado. Esta é a promessa principal para o nosso tempo e por isso nós somos gratos que Deus o Senhor enviou o seu servo e profeta, o irmão Branham, e confirmou milhares de vezes. Pode-se ir às 1.200 pregações, pode-se ouvir como Deus o Senhor utilizou, pôde usar esse homem. Amados, assim como nosso Senhor e Redentor pôde dizer: não sou eu que faz estas obras, mas o Pai em mim faz as suas obras. Da mesma forma, aconteceu no nosso tempo. Não eu, William Branham, faço estas obras extraordinárias, mas o Deus vivo, que através do seu Espírito mora em mim, Ele faz estas obras. Eu, com intenção, falei no singular, porque Deus, o Senhor, de fato, Ele, da mesma forma, Ele pode utilizar como ministério profético, sim, abençoá-lo e colocar para a bênção. Mais uma vez, referindo-se ao tempo no qual vivemos agora, jamais houve tal desespero, falta de planejamento. Tudo não é mais assim como era. E são feitas reuniões para decidir o que ser feito, e perplexidade está aí, e sempre surgem novas coisas sobre as quais tem que ser discutido e negociado. Irmãos e irmãs, nós, pela graça de Deus, reconhecemos que nesse tempo, especialmente, a expressão de nosso Senhor
tem que ser enfatizada quando virdes que tudo isto acontece, então elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Da mesma forma, podemos sinceramente e honestamente dizer: bem-aventurados são os olhos daqueles que veem, os ouvidos daqueles que ouvem. Vamos enfatizar mais uma vez: Deus concedeu graça que nós, nesse tempo, não fomos enganados, mas pela graça, através do Espírito Santo, fomos guiados dentro das promessas que foram dadas à congregação de Jesus Cristo, a congregação dos primogênitos, que como igreja noiva ou congregação noiva é denominada, que foram dadas a ela. E por isso o irmão Branham foi comissionado já em junho de 1933 para trazer a mensagem divina à congregação, para que o chamado para fora, a separação, a preparação possa acontecer, e a preparação para o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos chegar agora, amados irmãos e irmãs, nesse culto, a partir de Zurique, para o texto da introdução de 1 Coríntios 15. Nós somos de coração gratos ao Senhor. Nós vemos em Zurique há 50 anos que passaram, nos quais em cada último domingo do mês houveram reuniões. Nós olhamos para um tempo no qual a Santa Palavra de Deus aqui em Zurique foi proclamada, e nós agradecemos ao Senhor, especialmente pelos nossos irmãos servidores aqui, seja o irmão Baumgartner, seja o irmão Keller, seja o irmão Scherer, também os irmãos que já estão no Senhor, o irmão Graf e todos os irmãos que no decorrer dos anos estiveram aqui. Foi assim que em cada primeiro domingo do mês em Krefeld preguei, e em cada último domingo do mês em Zurique, no meio tempo entre o primeiro e último domingo, eu estive a caminho, e um irmão da França nos escreveu um e-mail se nós de fato podemos mostrar e provar que o irmão Frank esteve em 165 países e pregou lá. E o que nós fizemos? Nós pedimos ao irmão Tati em Bruxelas que ele possa fazer uma lista dos países. Ele nos enviou a lista com todos os 159 países, e nós
pudemos desejar colocar, esboçar todos esses países nos quais eu preguei. Deus simplesmente nos 55 anos, desde 1965, 66, Ele guiou de tal forma que a mensagem pudesse chegar até os confins da terra, pudesse ser carregada até os confins da terra. E isso foi necessário para que o contato fosse estabelecido, para que agora todos possam estar conectados em todos os países da terra. Simplesmente poderoso, porque assim duas passagens bíblicas se cumprem. Perdoem se eu disse passagens bíblicas. Uma, nós conhecemos todos muito bem, que o Evangelho do Reino será pregado a todos os povos, não somente nos Estados Unidos da América ou na Europa, mas a todos os povos da terra será pregado, e então virá o fim. Da mesma forma, foi dito ao irmão Branham que a última mensagem da palavra de Deus mundialmente será proclamada, e justamente isto aconteceu. Não somente uma mensagem de forma geral, e para isso eu desejo ler de 1 Coríntios capítulo 15. Quero indicar para os primeiros 3 versículos. Aqui está de fato nas nossas Bíblias, nas nossas traduções, não evangelho, mas mensagem de salvação. Muito, muito importante. Não somente um anúncio, não somente um evangelho. Hoje, todos têm um evangelho, todos têm seu próprio evangelho. Mas se trata de mais, se trata de fato de que a mensagem de salvação divina seja proclamada. Eu leio aqui o primeiro versículo. Eu vos notifico, irmãos, que a mensagem de salvação pregada por mim, anunciada a mensagem de salvação, que todos os irmãos que em outras línguas traduzem conosco possam ter paciência. Nós não nos elevamos sobre outros, mas nossa tradução da Bíblia foi, o nosso tradutor da Bíblia foi um homem convertido, nascido de novo, que vivenciou a graça de Deus pessoalmente. E, irmãos e irmãs, nós podemos dizer 113 vezes a palavra mensagem de salvação é passada na Bíblia, porque é tão importante que hoje todos falam de uma mensagem. E o que dizem, o que ensinam, nada além de desgraça está em todas as mensagens que são pregadas. E vamos falar também isto muito claramente, que todos que se referem ao irmão Branham foram enganados. Somente quem se refere a Deus e à palavra de Deus, ele não pode ser enganado.
E o que acontece hoje? Todos os falsos mestres sob 7 trovões e sobre todos os tipos de temas, onde pensam o profeta disse, teria dito aquilo outro. O profeta também, isto nós na próxima vez passaremos de novo. Eu já anotei para mim. Quantas vezes o profeta disse, e Apocalipse 22, versículo 19, ele repetiu que nada pode ser acrescentado, absolutamente nada, à palavra escrita. Isto, ele não disse uma vez somente, isso ele disse centenas de vezes. Irmãos, irmãs, o que é com todos os irmãos que se referem ao irmão Branham e na introdução de um culto, eles leem 3 versículos da Bíblia e então fecham a Bíblia e leem das pregações do irmão Branham, das citações que mal compreenderam, então fazem suas próprias falsas doutrinas. Esse é o tempo no qual todos os verdadeiros crentes têm que voltar a Deus, voltar à palavra de Deus. Por favor, amados irmãos e irmãs, eu tenho uma missão divina. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus para a congregação do Deus vivo. Eu tenho que, de uma vez por todas, dizer e tenho que repetir: a verdadeira congregação é uma congregação da palavra. Como o noivo foi a palavra revelada, assim cada palavra de Deus que nos foi prometida pela graça se tornou verdadeira. E como eu disse já frequentemente, não há ser humano sobre a terra, entre todos os irmãos que colocaram suas altas vozes, não há um que tivesse estado em tantas reuniões do irmão Branham, seja na Europa ou nos Estados Unidos da América. Não há um sequer que tenha recebido uma missão do irmão Branham para ir para Los Angeles, nenhum ao qual o irmão Branham sequer tenha recebido alguma missão dele, sequer um que tivesse vindo a ele após ter recebido pessoalmente uma missão e então ter recebido a confirmação, como o irmão Frank fez com a vivência do dia 2 de abril de 62. Mas aqui se trata hoje de que uma vez seja enfatizado que um verdadeiro servo de Deus liga as pessoas com Deus, não consigo mesmo, mas com Deus ele liga. Por isso, nós somos mensageiros no lugar de Cristo. Também o irmão Branham não foi Cristo. Isso seria blasfêmia contra Deus. Ele foi um mensageiro de Cristo, um profeta de Deus, um homem de Deus, que nos colocou em ligação com Deus, com a santa palavra revelada de Deus. Também isto eu digo sinceramente
e com coração sincero, quando em 1949, pela primeira vez, soube do ministério do irmão Branham, e isto de um homem que em Hollywood era um produtor de filmes conhecido, que filmou, que esteve lá quando houve o bombardeio sobre Nagasaki e Hiroshima, que com o avião estava sentado junto, que fotografou o que aconteceu quando houve a destruição lá do bombardeio. E esse homem voltou, chegou a uma reunião do irmão Branham e consagrou sua vida a Deus, e no seu profundo íntimo foi tocado, e no mesmo lugar foi batizado com o Espírito, e para muitos também em Hamburgo, ele orou também pelo batismo no Espírito em Hamburgo e outros lugares. Mas esse homem deu testemunho do ministério que ele pessoalmente vivenciou. Desde esse tempo, eu estive a par daquilo que Deus fez. E então, vamos resumir. É uma mensagem de salvação divina, e eu digo aqui, diante do Senhor, uma mensagem que não tem a salvação de Deus como seu ponto central, não é uma mensagem divina. Uma mensagem divina terá Jesus Cristo, a consumada redenção, como ponto central da proclamação. Então, amados irmãos, não estejam de mal conosco se nas nossas traduções não está o termo evangelho, mas mensagem de salvação. Então, ainda o ponto que tem que ser tocado, nós, na palavra de introdução que o irmão Baumgartner leu, nós ouvimos especialmente do retorno de Jesus Cristo. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3 e 4, o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, que Cristo, de acordo com as Santas Escrituras, foi crucificado, e de acordo com as Santas Escrituras, ao terceiro dia ressuscitou, sempre enfatizado, de acordo, segundo as Santas Escrituras, de acordo com as Escrituras, de acordo com as Santas Escrituras, acontece agora o chamado para fora, de acordo com as Santas Escrituras. Agora, a completa e plena correção em termos de ensinamento tem que acontecer. Não há de outra forma, seja sobre divindade, batismo, santa ceia, sobre todas as doutrinas bíblicas. Agora, de acordo com as Santas Escrituras, sejam sinceros uma vez. E eu, em algum momento, se Deus quiser, no futuro, também chegaria a falar das doutrinas uma a uma. Por exemplo, que dos Atos Apóstolos 2, 32 foram retiradas nas diversas igrejas. Todos pegaram passagens bíblicas, por exemplo, a passagem bíblica
de Atos Apóstolos 2, porque esta promessa vale para vós e aos vossos filhos. E a igreja aqui do país pega essa passagem bíblica e dizem, sim, vale também para os nossos filhos. Então, nós podemos batizar os nossos filhos. E aquilo que acontece então, porque eles referem, essa promessa também vale aos nossos filhos, se referem a isso, mas não batizam, eles aspergem 3 vezes com água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se referem à passagem bíblica, para vós vale essa promessa e aos vossos filhos. Irmãos e irmãs, se eu penso quantas passagens bíblicas foram mal usadas para falsas doutrinas, então eu fico irado. Então algo acontece dentro de mim que eu não vos posso explicar. Simplesmente dói. E assim como naquela época, os escribas disseram, Elias tem que vir. Se não poderiam eles ler o que está escrito sobre o dia do Senhor, que o sol se tornaria em trevas e que a lua em sangue? Eles não esperaram como Messias, como Redentor, mas sim pelo dia do Senhor. O que o dia do Senhor lhes poderia trazer? Leiam o que está escrito sobre o dia do Senhor, seja em Isaías 13, a partir do versículo 6, ou todas as muitas passagens bíblicas, o que está escrito sobre o dia do Senhor. Mas, irmãos e irmãs, vamos falar no resumo mais uma vez. O irmão Baumgartner, ele leu versículo por versículo, e nós todos podemos em casa ler quão claro o apóstolo Paulo, ele pôde escrever tudo. Se ele poderia ter escrito ontem para que hoje nós pudéssemos ler. Toda essa escritura foi escrita temporalmente tão viva, foi escrita assim para que possamos reconhecer agora, hoje, agora, trata-se, cumpre-se tudo. Também sobre isso, os falsos mestres espalharam suas próprias doutrinas, mas o retorno do Senhor acontecerá exatamente assim, como nos versículos de 1 Coríntios 15 foi lido. Graças seja ao Deus vivo por sua santa e preciosa palavra. Graças seja a Deus pelo ensinamento, pela introdução, pela revelação. Graças seja a Deus que Ele cumpriu a sua palavra e enviou o seu servo e profeta no nosso tempo. E graças seja a Deus que Ele deixou passar tanto tempo até que Ele retorne. E sejam sinceros, se o Senhor já tivesse vindo há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, quantos dos ouvintes não estariam lá? E por isso, Pedro escreve que Deus é longânimo até que os últimos tenham sido chamados. Graças seja ao nosso Senhor. Minha confiança pessoal de fé é que o retorno do Senhor está muito, muito próximo. Mas da mesma forma, tem que ser dito que todos os crentes
têm que permanecer sóbrios no campo natural e também no campo espiritual. Ninguém pode vir a mim e falar de um chip. Ninguém pode vir a mim e falar sobre vacinação. Não. De fato, não. De fato, não. Para isso, eu sequer tenho tempo. E aqueles que falam do chip, eles devem levar aos seus corações que a marca da besta somente será após o arrebatamento e não antes. Esqueçam o chip, esqueçam todas as discussões. Cada um decida para si mesmo diante do seu Deus e deixe cada outro em paz. Então, que Deus, o Senhor, possa abençoar. Vamos falar mais uma vez. Graças seja ao Senhor por sua santa e preciosa palavra. Graças seja ao Senhor por isso, que todo mundo pode ouvir e ter parte naquilo o que Deus está fazendo no presente. Deixe-me mais uma vez anunciar que, se Deus quiser, no próximo fim de semana, na Sexta-feira Santa, nós assumiremos, e então, no sábado à noite e domingo de manhã, ao vivo, teremos transmissões, e eu desejo agora já anunciar que na quarta-feira, 14 de abril, haverá uma transmissão muito especial sobre os 10 mandamentos, que em 1996, em Praga, eu fiz. Lá, naquela época, foi traduzido para a língua tcheca, mas somente aquilo que eu disse na língua alemã, na capela na qual Jan Hus, 100 anos antes da virada da reforma religiosa, lá onde ele pregou, nessa capela, eu tive o grande privilégio de poder fazer discursos especiais a toda a nação, e também, então, a entrevista sobre os 10 mandamentos. Deus, o Senhor, abençoe a todos. E no fim, eu passo todas as saudações de todo mundo, passo de volta a todo mundo. E eu me alegro sobre cada telefonema, eu me alegro sobre cada e-mail. Nós estamos e permanecemos ligados no Senhor. Ele finaliza a sua obra com a sua congregação no nosso tempo. Maranata, louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Sim, venha em breve, Senhor Jesus. E sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Wachet auf, ruft uns die Stimme, der Acordai, nos chama auf der Ziele. o Senhor chama. Wach auf, du Stadt Jerusalem. Acorde, Jerusalém. Mitternacht heißt diese Stunde. Esta é a hora da meia-noite. Uns mit hellem Monde. E nos chama com alta voz. Klugen Jungfrau. Onde estáis, virgens prudentes? Auf der Bräutigam kommt. Ouçam, o noivo vem. Levantai-vos e peguem as lâmpadas. Aleluia. Preparai-vos para
para as bodas. ihr müsset ihm entgegengehen. Sieh uns deine Gäste nahen, das Vejam, os convidados se aproximam. zu empfangen, das Himmelskraft den Seelen reicht. Volles Glück und ewiges Leben, willst du Kraft deiner Liebe uns geben, Tu queres dar vida eterna, plena vida. auf Erden gleich. Gabst du nicht uns zu gut, dahin dein Fleisch und Blut, du Erbarme, Dank sei dir, Graças seja a ti, Jesus, Senhor Jesus Cristo. und einst beim Himmelsmahl dafür. Hoffnungsvoll auf deinen Wegen, Esperança nos seus caminhos. Herrlichkeit entgegen, Eu vou em direção ao Senhor, uns dort bereitet hast. para a morada que tu nos preparaste. In Kraft der Geisterspeise trägt jeder gern zu deinem Preise, dein sanftes Joch, die leicht Cada carrega a leve carga para a tua glória. uns deine Hand. Assim guia-nos com a tua mão até a pátria paterna, Versammelt uns allzumal im Hochzeitssaal, ein para o salão das bodas, Himmelsmahl. para a maravilhosa ceia.